Capítulo 381 Sem novos problemas. Um deus só pode criar um avatar por vez. O fato de Stelios ter retirado seu avatar significa que ele está tão ocupado com algo que não conseguiu dedicar sua atenção ao reino mortal, ou ele tem outra coisa para fazer no reino mortal, ou está muito zangado para permanecer neste lugar depois ele foi enganado por seu filho. Ele, como o Supremo Celestial, está disposto a perdoar Stelios pelo que ele fez, não importa o motivo. Ele tem que ser magnânimo sobre isso. Afinal, eles acabaram de sacrificar seu filho. Não é demais dar alguma consideração ao Deus Sol. Agora vamos voltar ao que eu estava dizendo. Coisas ruins, infelizes e imprevistas acontecem de repente sem motivo aparente e não há nada que possamos fazer sobre elas. Essas coisas acontecem sempre. É normal. Só temos que seguir em frente e. O Supremo Celestial parou de repente. Ele está sentindo algumas coisas. Primeiro, ele ficou confuso. Seu rosto calmo se transformou em uma carranca, então seus olhos se arregalaram de surpresa. Oh droga! Ele exclamou depois de compreender completamente o que está acontecendo. Algo lamentável acabou de acontecer. Não deve ser sem motivo aparente, mas ele não consegue encontrar um. Ele esteve relaxado nos últimos anos, mas isso não significa que seu sistema de vigilância foi desativado ou comprometido. Portanto, ele deveria ter uma ou duas suspeitas sobre o que acabou de acontecer e, no entanto, está sendo pego desprevenido. Sua vigilância sobre o reino mortal é tão sensível como sempre, ele será capaz de sentir as menores flutuações do poder divino, não importa quão fraco seja. Ele está sentindo sem dessas flutuações fracas do poder divino característico da ascensão aos semideus, todas espalhadas dentro do plano ao mesmo tempo. Isso significa que 100 outras entidades como a rainha das formigas estão prestes a se tornar semideuses simultaneamente. Ele está tão chocado que é o suficiente para sua mandíbula afrouxar e cair. Como isso é possível? Esta pergunta não é feita por tolos que não conseguem compreender o que estão vendo. Ele pode compreender o que pode ver e, no entanto, precisa de uma explicação. A pergunta é muito válida. Como é possível que entidades de 100 manas em todo o plano de repente tenham divindade suficiente para se transformar em semideuses depois de ter vasculhado o reino mortal da divindade? Só uma coisa vem à mente e é o súbito afluxo de itens com divindades que eram usados para trocar pelos semideuses. Sem chance. Ele murmurou enquanto seus olhos se arregalavam em compreensão. Ele suspeitava de tal consequência, por isso não parou, mas apenas criou uma barreira ao redor do formigueiro para monitorar todos os movimentos de entrada e saída. Ele decidiu usar os itens como isca para prender qualquer pessoa envolvida com as formigas. E não, ele não cometeu um erro ou esqueceu alguma coisa. Ninguém, nenhuma formiga passou por aquela barreira. Todos eles ficaram escondidos dentro do formigueiro sem sair o tempo todo. Os únicos que passaram pela barreira todos esses anos são Elios, o Colosso e os sacerdotes. Obviamente não poderia ser qualquer um deles que contrabandeava itens de divindade debaixo de seu nariz. Ele não ousa acreditar que os mortais o enganaram ou que sua posição como o Supremo Celestial é uma piada. Isso deixa apenas uma possibilidade: um deus ou vários deuses. O fato de as entidades de mana não poderem absorver a divindade sem a ajuda de um deus eliminando a resistente vontade divina torna muito plausível sua conjectura de que um deus está por trás de tudo isso. Ele está disposto a apostar seu martelo que o deus responsável é aquele deus viscoso correndo nas sombras como um bandido desprezível. Você foi longe demais. Ele ruziu selvazemente. Como o deus contatou a rainha das formigas sem que ela perceba esse assunto para outro dia. Por enquanto, algo deve ser feito sobre as 100 entidades de mana. Ele se levantou de seu trono em seu reino divino. Seu reino divino parece uma rede gigante. A rede é feita de cordas grossas chamadas cadeias de ordem. As cordas são paralelas entre si e o espaço entre elas é constante. O ângulo que eles formam quando se cruzam é um ângulo reto perfeito, então o espaço parece um retângulo. Tanto o reino divino do Deus do destino quanto o Supremo Celestial são feitos de cordas. Claro, essas cordas são fios em comparação com sua forma gigante. A semelhança termina aí. As cordas do destino do Deus do destino são multicoloridas e entrelaçadas ao acaso para formar um rio multicolorido, enquanto as correntes da ordem do Deus da ordem e da justiça têm apenas duas cores, branco e preto, e são posicionadas ordenadamente em uma rede. Mas chega do reino divino. O Supremo Celestial está atualmente com raiva. Ele não se dá bem com a raiva. A única coisa que o deixa com raiva é a perda de controle, então ele tenta recuperar o controle quando fica com raiva. Ele ruziu em uma voz que toda a criação dentro do plano ouviu. Congelar. E o mundo congelou. Bem, apenas o espaço obedeceu ao seu comando para congelar. A matéria e o tempo não o ouviram. Ele pode ter poder sobre a ordem, mas isso não significa que ele pode mandar nos três. O fato de ele poder comandar o espaço é apenas porque ele é o Supremo Celestial com o apoio de todos os deuses do plano e é apenas o espaço dentro do plano que congelou. Apenas a Mãe dos Céus e o Senhor do Reino podem congelar todos os três dentro do plano.
Mas o que ele fez é aterrorizante o suficiente. Tudo dentro do avião congelou. Crianças chorando ou tirando o ranho do nariz. Bolas ou pedras caindo congelaram no ato. Borboletas e pássaros congelaram no meio do voo. Tempestades de areia violentas congelaram e todos os avatares de deuses dentro do reino mortal congelaram. Tudo por causa de uma palavra do Supremo Celestial. Capítulo 382 Liberte-se. Tudo dentro do reino mortal congelou como se estivesse preso em âmbar. Continuará assim até que o Supremo Celestial libere sua ordem ou fique sem energia divina. Essas são duas das três maneiras pelas quais qualquer coisa pode ser liberada de sua ordem. Considerando que ele vem economizando energia divina há milhões de anos, ele certamente pode sustentar o consumo exorbitante que o congelamento do reino mortal por 100 anos lhe custará. Isso o levará à falência e o deixará enfraquecido, mas ele pode fazê-lo. A terceira opção de liberação é que as coisas congeladas se soltem sozinhas. O Supremo Celestial não é onipotente no plano. Ele espalhou seu poder por todo o plano para que sua ordem possa ser quebrada se eles forem fortes o suficiente. Eles não têm escolha de qualquer maneira. O Supremo Celestial certamente não vai liberar sua ordem. Então, se eles querem ser soltos, eles têm que fazer isso sozinhos. Se eles não se libertarem, logo começarão a morrer. As plantas, insetos e outras coisas que precisam de oxigênio para viver serão os primeiros a morrer. O tempo ainda está fluindo, não parou para eles. Então, se eles não receberem oxigênio logo, eles morrerão. Os próximos a morrer serão os seres do estágio central de vitalidade seguidos por entidades de mana. Aqueles no estágio central da vitalidade precisam respirar. Eles também morrerão. Entidades de mana podem ficar sem oxigênio, mas ainda precisam respirar para obter o mana de que precisam em sua corrente sanguínea. A respiração permite que o mana no ar entre em seus pulmões e, a partir daí, entre em seu sangue. Mas seus pulmões não podem se mover, então eles precisam sobreviver com a mana que já possuem em seus corpos. As entidades de mana do plano Jargot podem ser especiais devido à baixa concentração de mana ambiente e evoluíram para obter mana através de outros meios, mas mesmo elas não serão capazes de fazer isso quando não puderem se mover. Em menos de uma hora, todos os seres vivos do estágio central da vitalidade morrerão. Entidades de mana podem durar mais, mas também morrerão quando ficarem sem mana. Todas essas criaturas morrerão com sua consciência totalmente intacta. A falta de oxigênio e mana que sustenta a vida os fará morrer e eles terão dolorosa consciência disso. Neste momento, os que precisam de ar estão sufocando, mas não há nada que possam fazer. Eles são fracos e não podem se libertar. Seus pulmões podem se expandir ou contrair para que sejam asfixiados pela berra de seu Supremo Celestial. Tudo por causa de um conflito que não lhes diz respeito. O Deus do Destino ainda está em seu rio do destino quando ouviu o comando para o mundo congelar. Ele riu para si mesmo e disse: "Oh, não, ele não fez. Ele não se importa, então não fará nada a respeito. Não é de sua natureza interferir no mundo." Ele também fez um acordo com o Deus da ordem e da justiça para não se intrometer nos assuntos do avião. Esse acordo era a única maneira de ele tirar o Deus da ordem de suas costas por ser um Deus celestial. O fato de terem chegado a um impasse em sua luta não significa que o maníaco por controle de um Deus o teria deixado em paz. O Deus da ordem teria tentado outros caminhos para se livrar dele. Mas ele é um Deus pacífico, descontraído e gosta de bem-bilhotar as pessoas. Então ele convenceu o Deus da ordem de que ele é inofensivo e fez o juramento para provar isso. Portanto, ele não pode interferir nessa bagunça, mesmo que queira. Ele é obrigado pelo contrato a assistir e não fazer nada. Os outros deuses do panteão também não podem interferir. Eles só podem observar o que está acontecendo com diferentes reações. O Deus do conhecimento tem uma reação estranha ao evento. Ele está muito animado para ver o avião congelado. Maravilhoso. Maravilhoso. Simplesmente sem precedentes. Ele gargalhou enquanto rabiscava. Absolutamente divino. Ele pegou um tomo e começou a registrar suas observações sobre a situação no reino mortal. Não é todo dia que se observam as consequências do congelamento do espaço. A última vez que ocorreu foi há muito tempo, durante o tempo de uma geração mais velha de deuses. Então ele está se sentindo extremamente sortudo e animado para testemunhar isso. Ele é um outlier embora. Não são muitos os deuses que estão entusiasmados com a situação. Alguns deles, como Arcon, são solenes. Arcon, o deus do céu e da tempestade, sabe quando uma tempestade está chegando e, por algum motivo, ele pode sentir o cheiro de uma no caminho. Nenhum deles sabe por que o Supremo Celestial de repente congelou o mundo. O que eles sabem é que aconteceu depois que Stelios fez sua própria berra. Arcon suspeita que os dois sejam parentes. É isso ou a birra do Supremo Celestial é uma coincidência. Seu rival, o Deus do Sol, tem outras coisas preocupando-o agora, então ele não se importa com a situação no reino mortal. A maioria dos deuses está entediada e despreocupada.
Eles não têm motivos suficientes para se preocupar com o estado atual do mundo, além do fato de que isso está estragando sua diversão. Onde eles vão conseguir seu entretenimento agora que o reino mortal está congelado? Eles deveriam começar a lutar entre si. Isso é permitido agora. Mas ninguém tem coragem de pedir isso ao Supremo Celestial. Eles não se importam que milhões de entidades morram porque aqueles que importam poderão se libertar dos efeitos da ordem do Supremo Celestial de congelar. Os deuses não foram afetados porque todo Deus é soberano em seu reino divino. O Supremo Celestial pode exercer seu peso no reino mortal e na maior parte do reino divino, mas não em seu reino divino. Capítulo 383 Transcendentes Desconhecidos. Algumas entidades conseguiram se libertar. Os primeiros são o Colossus e os Behemoth. Os transcendentes dos gigantes da ordem começaram a se mover como visto no campo de batalha divino. Os deuses pediram uma trégua quando surgiu a situação com o decreto do Supremo Celestial. Eles estavam esperando a conclusão desse evento antes de voltarem à luta, então todos os soldados estão de prontidão. Agora mesmo no campo de batalha, todos os soldados congelaram. Então os transcendentes começaram a se mover. Primeiro, seus dedos se contraíram, depois suas mãos se moveram antes que seus braços e pernas se tornassem capazes de se mover também. Eles se libertaram da estage e olharam confusos para o mundo congelado. Seus deuses enviaram informações para eles. Eles se acalmaram quando perceberam o que estava acontecendo. Em seguida, eles espalham seu domínio para descongelar tudo dentro dele. As entidades de mana mais fracas dentro de seu domínio também se libertaram da estage e continuaram fazendo o que estavam fazendo. As outras entidades de mana dos gigantes da ordem que não estão dentro dos domínios dos transcendentes também ficaram bem. Eles podem não ser capazes de se mover, mas podem respirar. Os fragmentos de lei dentro de seu corpo são fortes o suficiente para resistir à maioria das influências externas, incluindo uma ordem do Supremo Celestial diluída. Assim, o espaço dentro de seus pulmões é descongelado e pode ser movido. Não é como se eles fossem tão fortes quanto o Supremo Celestial, mas porque o poder da ordem se espalhou por todo o plano. Se fosse focado, nenhum mortal teria chance. Até os deuses demonstraram sucumbir à sua ordem de silêncio. Portanto, apenas transcendentes, entidades de mana da raça dos gigantes da ordem e semideuses podem se mover. Nada mais deve ser capaz de se mover. O resto morrerá, incluindo aquelas 100 entidades de mana tentando digerir a divindade. Eles ainda não são semideuses, então não podem se mover, ao contrário da rainha das formigas. O Supremo Celestial pode ter enlouquecido, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele está tentando sufocar as fontes de problemas de uma vez. É isso ou iniciar uma busca heroica para remover todos os outros, mas outro erro como os semideuses sequestrados pode surgir. A única maneira de evitar isso é enviar 100 colossos para se livrar dos aspirantes à divindade, mas ele não quer fazer isso. Essa forma de congelar tudo é mais eficiente e com certeza vai acabar com o problema. Ele suspirou e recostou-se em seu trono quando percebeu toda a natureza da situação. Ele esfregou o rosto cansado com uma mão enquanto murmurava: das cinzas às cinzas. Vou reconstruir uma nova ordem a partir do caos. Tudo ficará bem. Essa coisa toda pode ser uma distração. O Deus oculto primeiro usou a negociação para atrasar. Mas ele foi decisivo e permitiu que a negociação acontecesse. Então as formigas perguntaram por Helios. Os deuses teriam discutido sobre isso e se distraído por causa do problema. Outra guerra pode ser declarada também. Ele impediu que a situação piorasse com sua resposta rápida. Hélio foi sacrificado. Então a situação das 100 entidades de mana apareceu de repente. É óbvio que o Deus oculto está tentando distrair. Ele pode cair nessa tentando acabar com os problemas um por um ou pode simplesmente sufocar tudo. A morte das entidades inocentes vale a pena se ele puder conter a agenda do Deus oculto. Ele manteve seu foco no formigueiro e instruiu seu colossus a continuar em direção a ele. A rainha das formigas é uma semideusa, então ela ainda está se movendo. O colossus vai chegar lá e matá-la. Ele pretende apagar todas as faíscas do caos antes de liberar o reino mortal de sua estage. Ele não se importa com as outras raças inocentes que morrerão por causa de sua ordem. Apenas gigantes são importantes para sua ordem mundial. Seu desejo deve ser feito a todo custo, mesmo que isso signifique a morte de bilhões. Em qualquer caso, apenas a força importa. Ele é forte e quer congelar tudo. Se você também é forte, não congele quando ele disser. Se você é fraco e não consegue se descongelar, sua opinião não importa. Também é conveniente que os gigantes da ordem sejam menos afetados. Eles têm os únicos transcendentes no plano porque matam qualquer transcendente de outras raças. Se não fosse pela rainha das formigas, eles também teriam os únicos semideuses no plano. Suas entidades de mana podem sobreviver, então tudo está bem com os gigantes da ordem. Ele estava prestes a relaxar quando ouviu um barulho. É o barulho que ocorre quando os transcendentes se libertam de sua ordem de congelar. Este ruído soou 200 vezes.
A princípio, ele não se preocupou. É estranho que existam alguns transcendentes dos gigantes que demoraram a quebrar o vínculo e também é estranho que esses pulsões lentos se libertassem ao mesmo tempo. Mas é só isso, estranho. Totalmente nada para se preocupar. Ainda assim, ele investigou. Sua obsessão não o deixa relaxar até que ele tenha certeza de que tudo está em ordem. Sua investigação não deu em nada. Ele não conseguia sentir nenhum desses 200 transcendentes que se libertaram virtualmente ao mesmo tempo. Isto é mau. Sua voz parecia perturbada. A única coisa que ele pode sentir são 200 pequenas zonas em branco dentro do efeito de sua ordem. A realidade da situação o atingiu. Ele apenas percebeu que existem transcendentes no plano que ele não conhece. Então, de fato, os gigantes da ordem não são os únicos transcendentes no plano. Ele não pode vê-los, senti-los ou reconhecer qualquer poder divino neles, o que significa que eles não são afiliados a nenhum deus. Só agora ele descobriu sobre a existência deles. Eles têm se escondido de alguma forma sob sua vigilância. Se não fosse por sua explosão, ele teria permanecido ignorante de sua existência. De alguma forma, as outras raças criaram transcendentes e os mantiveram escondidos dele. Capítulo 384 Deus oculto e problemático. Isso é algo que ele nunca teria imaginado. Algo saído de um pesadelo. Ele estava contando a Stelios mais cedo sobre algumas coisas infelizes e imprevistas que aconteceram. Aqui está uma ocorrência horrível que é lamentável e imprevista. E sinto o que está acontecendo com ele e seu precioso avião. Então outra rodada do barulho da liberdade soou em sua mente enquanto os transcendentes espalhavam seus domínios. Isso é muito ruim. Ele exclamou com os olhos arregalados. O fato de esses transcendentes ativarem domínios fortes o suficiente para quebrar sua ordem de congelar é simplesmente uma prova de que eles são transcendentes. Não deveria ser o suficiente para alarmá-lo. O que o alarmou é a coincidência em que 100 dessas zonas em branco criadas pelos transcendentes que ele não pode sentir aconteceram de ser onde ele sentiu as entidades de mana tentando digerir a divindade. Isso significa que esses transcendentes desconhecidos têm algo a ver com as entidades de mana tentando se tornar semideuses. Isso também significa que eles têm algo a ver com o Deus oculto por meio da divindade dada à formiga. Ou pode significar que é tudo uma coincidência. O Supremo Celestial não é estúpido o suficiente para acreditar em tais coincidências gigantes. Como isso aconteceu? Ele deveria ter previsto isso. Não deveria ter sido uma surpresa para ele. Ele começou a quebrar a cabeça em busca de uma explicação. Pode ser que esses transcendentes sejam uma facção oculta diferente do plano. Isso explicará como eles conseguiram acumular tantos transcendentes, mas não explica como eles permaneceram ocultos dele. Também pode ser que esses transcendentes estejam trabalhando diretamente para o Deus oculto. Isso explicará como eles permaneceram escondidos dele, mas não explica como um novo e jovem Deus que deveria ser um Deus inferior acumulou tantos seguidores. Se esta segunda opção for verdadeira, então o Deus oculto é mais aterrorizante e ambicioso do que ele pensava. Preciso acabar com tudo isso. Ele murmurou em uma névoa urgente. Uma coisa é certa. Tudo isso está relacionado ao novo Deus. Ele não consegue compreender o que esse Deus poderia estar fazendo, mas percebeu que muita coisa está acontecendo em seu precioso plano com seu conhecimento e isso não é nada bom. Existem ideias verdadeiramente assustadoras surgindo em sua cabeça sobre o que o Deus poderia estar fazendo. Tudo o que ele viu indica que esse Deus estava tramando algo pelas costas. Pela aparência das coisas, esse Deus está criando semideuses. O próximo passo dos semideuses são os deuses. Se as coisas progredirem nessa direção, haverá inúmeros deuses de outras raças. É uma ideia absurda e é algo que ele não pode permitir. Ele prefere morrer a ver o surgimento de um novo deus e prefere que o mundo queime para impedir que os deuses venham de outra raça além dos gigantes. Ele entrou em ação imediatamente. Ele removeu o comando Freege do Reino Mortal, pois não está funcionando. Então ele enviou seu avatar para o local de uma das entidades de mana tentando se tornar semideuses. Ele apareceu em um túnel sob o deserto. Boreworms. Que desgraça! Ele murmurou com desgosto quando viu os túneis. Ele sabe o que criou os túneis assim que os viu. O túnel em que ele está é grande e cheio de muco. Existem outros pequenos túneis que partem do túnel principal. Mais importante ainda, ele pode ver os habitantes desses túneis. Os habitantes parecem vermes redondos e segmentados. Eles não têm olhos, mas têm antenas na cabeça que usam para sentir som, luz e vibrações. A visão das inúmeras coisas minúsculas se mexendo no chão e secretando muco é uma visão horrível que pode induzir o vômito. Um maior entrou no túnel principal através de um dos túneis laterais. Ele levantou sua cabeça cega para o ar e sentiu a atmosfera balançando seus tentáculos. Em seguida, guinchou e deslizou de volta para o túnel de onde veio o mais rápido possível. O guincho desencadeou pânico entre os pequeninos anteriormente ignorantes.
Sua agitação aumenta conforme eles tentam escapar da suposta coisa estranha que é perigosa, mas eles não são tão sensíveis quanto o maior, então eles estão correndo inutilmente. Alguns deles até correm em direção ao Supremo Celestial. O sentimento de desgosto dentro dele ameaçou dominá-lo. Ele bateu o pé no chão com raiva. Um anel de força se espalhou do ponto de impacto e pressionou todos os vermes contra o chão. Seu corpo delicado foi esmagado pelo súbito aumento de 10 vezes na gravidade. Mas isso não satisfez o Supremo Celestial. Sua carranca não desapareceu. A única coisa que o satisfará é a erradicação de todos os organismos dentro deste túnel. Então ele aumentou o alcance e a potência de sua habilidade. O anel de força se espalhou dele para longe e a gravidade começou a aumentar de forma constante. O túnel começou a tremer e mais vermes começaram a gritar em alerta. Nesse ritmo, o túnel entrará em colapso e esmagará todos eles. O Supremo Celestial já podia imaginar e isso trouxe um sorriso ao seu rosto. Então algo desagradável aconteceu. Outro domínio colidiu com o dele e removeu sua influência sobre a gravidade tão facilmente quanto espantar uma mosca. A carranca voltou ao rosto do Supremo Celestial, ainda mais profunda agora. Claro. É o espinho no meu lado, vindo me cutucar. Sua voz estava cheia de desprezo e hostilidade indisfarçável. Ele já pode adivinhar quem é nesta área que pode interferir em seus negócios e só pode ser o inimigo que ele veio ver. Eu também tenho espinhos. Que coincidência. Devo me considerar muito sortudo. Uma voz ruzindo soou. O túnel tremeu quando a voz reverberou por ele. Numerosas videiras espinhosas seguiram logo após a voz. Capítulo 385 Swift Escape TH Migit. As videiras espinhosas apareceram pelos buracos no túnel como água derramando pelas falhas em um recipiente. Eles então se juntaram e se combinaram para formar um enorme dragão vegetal. O dragão é feito com videiras espinhosas verdes todas encamadas e entrelaçadas para formar a forma do dragão. O dragão pode ser feito de plantas, mas ainda é grande. Seu corpo inteiro encheu o túnel como uma parede de poder. Ficou com a mesma altura do avatar de 100 metros de altura do Supremo Celestial em um túnel ainda maior que os dois. O Supremo Celestial ficou chocado. Você é uma planta? Ele perguntou incrédulo. De todas as raças que ele poderia ter suspeitado de alcançar a transcendência sem o seu conhecimento, as plantas não vieram e não podem vir à sua mente. Parece um absurdo à primeira vista. O plano de Zargot não é um plano propício às plantas. As plantas foram as primeiras a morrer quando os gigantes da Ordem começaram a surgir. Isso levou à morte de outras raças e então os gigantes da Ordem mataram os resistentes. E, no entanto, aqui está uma planta transcendente. De alguma forma, sobreviveu como uma planta comum sem água. Ele cresceu e de alguma forma tornou-se capaz de usar mana em um plano sem mana. Em seguida, subsistiu com esse mana indisponível por muitos anos para finalmente se tornar um transcendente. Não se pode enfatizar demais o quão absurdo e ridículo é. Meu Deus, estou lisonjeado. O Supremo Celestial está tão chocado com meu poder que está sem palavras. A planta dragão falou com uma voz estrondosa que está estressando os túneis e ameaçou fazê-los desabar. O dragão ergueu a cabeça com orgulho além do que deveria ser mostrado diante do Supremo Celestial do plano. Foi bom eu ter vindo para cá. Agora sei que você está trabalhando para a deusa da agricultura. Ela deve ser a responsável por tudo isso. O Supremo Celestial tentou entender como uma planta se tornou transcendente e a única solução que veio à sua mente é a deusa da agricultura. Uma planta não pode se tornar um transcendente no plano Jargot sem assistência e isso é um fato. A deusa da agricultura é o único deus que ele conhece que trabalha com plantas. Ela é quem o está traindo e trabalhando com o deus oculto para minar sua ordem. Por que não posso ter me tornado um transcendente por conta própria? Por que um deus deve permitir que eu exista? O dragão perguntou. Parecia ofendido com a ideia de que sua força não é atribuída ao seu esforço. Um deus não está apoiando você. Você não pode esperar que eu acredite no contrário. O dragão ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Você está certo. Um deus está me apoiando, mas não é o deus da agricultura. Eu vejo o que você está fazendo. Você está tentando me enganar dizendo algo que é verdade enquanto diz outra coisa que é falsa. Como se eu fosse acreditar em qualquer coisa que você diz. O dragão riu. Nada passa por você, o grande e poderoso ditador do plano Jargot. Ele estalou para ele. Não me chame assim. O dragão revirou os olhos e perguntou: então qual é o seu nome? Eu sou o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro em todo o plano. Não sou o rei dos deuses, mas o único Deus verdadeiro. Sou um celestial e, como sou o único, sou o Supremo Celestial. Você deve me chamar de Supremo Celestial e apenas isso. Ele vociferou com o dragão como se o repreendesse. Ele ouviu atentamente enquanto ele falava, balançando a cabeça ocasionalmente. Então perguntou depois que ele terminou. Tenho certeza de que você não foi nomeado o Supremo Celestial desde o nascimento.
Então, qual foi o seu nome? Pensando bem, nada se sabe sobre sua vida como mortal. Você não pode me fazer acreditar que nasceu como um deus. A explosão do Supremo Celestial não afetou a planta dragão em nada. Ele tem uma missão a cumprir e a cumprirá independentemente de sua raiva. Não é como se o Supremo Celestial pudesse fazer alguma coisa com isso. O Supremo Celestial se acalmou e recuperou a compostura. Ele bufou antes de responder: Você pode acreditar no que quiser. Não muda que meu nome seja o Supremo Celestial. Ok, então é Celestial Supremo. Eu sou Swift Escape, o Poderoso. Você pode me chamar de o Poderoso, se quiser. Acho que esse nome ressoa mais em mim. Eu, o Poderoso, tenho uma mensagem do meu Deus ainda mais poderoso. O dragão ergueu a cabeça e falou com orgulho. Em seguida, parou após sua introdução para deixar a consequência de sua sentença ser absorvida. E sinto que seu público não está impressionado. O Supremo Celestial disse impacientemente: Vamos logo com isso. Por que você não pode permitir a criação de outros deuses? Vou te dizer o porquê. É também por isso que vi aqui. Existem 3 mandamentos e 10 regras da Igreja de ordem e justiça. O primeiro mandamento é obedecer a todas as regras. O segundo é que o melhor número para qualquer coisa é 1 e 0. O terceiro comando é que, se adquirir o melhor número for impossível ou interromper a ordem, a situação atual deve ser mantida constante. Só pode haver um Deus verdadeiro. Só pode haver uma raça como deuses. O número de deuses deve ser mantido constante em 101. Como sou o único Deus verdadeiro e estou no controle do reino divino, sou o Celestial Supremo e, como tal, minha vontade deve ser feita. O dragão falou. A ordem deve ser mantida. Mas é sua ordem. Por que não facilitar as coisas para nós permitindo outro Deus? Tudo isso pode acabar se você estiver disposto a permitir outro Deus de outra raça. Apenas um. Nunca. O Supremo Celestial gritou. Eu nunca vou permitir isso. Ele nunca permitirá isso. Ele não consegue nem imaginar sem ficar com raiva. Ele teria que morrer antes de permitir que tal coisa acontecesse. Capítulo 386 Devemos ter guerra. O dragão vegetal mostrou seus grandes dentes afiados para o Supremo Celestial e sorriu. Entendo. Então não podemos ter paz. O Supremo Celestial não gostou disso. Sua voz aumentou com sua raiva. Não cabe a você determinar se teremos paz ou não. Estou aqui para declarar a você e a seu Deus o fim de suas conspirações e esquemas ou haverá guerra. Então devemos ter guerra. Disse-lhe. Não cabe a você me dizer o que deve ser feito. O dragão assumiu uma postura de luta. Ele abriu suas asas e abriu suas mandíbulas para revelar uma chama verde queimando dentro dele. Ele disse desafiadoramente: Eu fiz isso de qualquer maneira. O que você vai fazer sobre isso? Se o Supremo Celestial quiser uma luta, ele dará uma luta ao Supremo Celestial. O Swift Escape não teve uma luta desde que foi criado. Uma luta com o avatar do Supremo Celestial servirá bem para soltar seus ossos e tirar partes de seu tédio depois de esperar neste local desde sua criação. Mas vermes haviam entrado na área ao redor deles. Eles são atraídos pela aura da planta dragão e querem estar perto dela. Eles acham que a vitalidade perdida vazando do dragão é revigorante. Mesmo os maiores que podem sentir a ameaça que a pose do Supremo Celestial não pode impedir de se aproximar. O Supremo Celestial achou sua forma nojenta. A maneira como eles acenaram alegremente ao redor da planta dragão fez sua irritação aumentar como nunca antes. Ele estendeu seu domínio novamente em um impulso para destruí-los. Seu domínio foi cancelado assim que surgiu. Uma entidade de mana, mesmo que seja o avatar de um deus, não pode manter um domínio na presença de um transcendente. A situação aumentou sua frustração que sangrou em sua raiva. Os olhos do dragão brilharam verdes quando uma entidade divina o capacitou. Então disse: Você não é bem-vindo aqui, Zernun. Saia ou lute. Isso danificou o Supremo Celestial mais do que um golpe físico poderia causar. Ele estreitou os olhos para a planta dragão. Então ele cancelou seu avatar e desapareceu. O dragão se acalmou. Ele fez o que seu criador pediu para fazer. O pai da árvore havia pedido que estendesse um ramo de trégua ao Supremo Celestial. Teria sido muito bom se ele tivesse aceitado. Isso dará ao pai árvore mais espaço para enganar e ferrar com o Supremo Celestial. Mas o Supremo Celestial não está disposto a ter paz ou a fachada de uma. Sua perda então. Hora de ir então. Uma vez feito isso, ele deve retomar suas outras funções. Então se partiu em trepadeiras que deslizaram como cobras. As videiras passaram pela rede de buracos e túneis em direção ao seu alvo de proteção. Eles afundaram em espaços estreitos abaixo até emergirem em um espaço muito grande que formava o coração da rede de túneis. O dragão apareceu dentro de um túnel gigante de mais de 300 metros de largura contendo um verme adormecido e igualmente gigante de quase 2 quilômetros de comprimento e 100 metros de espessura.
O verme gigante tem uma mente fraca, apesar de seu corpo grande, então teve que dormir quando foi alimentado com a fruta de cristal. O dragão se transformou em uma árvore de aparência inofensiva e retomou sua vigília. Se não tivesse estado aqui antes, o verme gigante teria morrido por causa do espaço congelado. Demorou para o dragão se livrar da restrição porque não tem a vantagem dos gigantes da ordem. Os transcendentes dos gigantes da ordem foram os primeiros a quebrar a restrição devido aos fragmentos de lei dentro de seus corpos. Os outros espíritos das plantas levaram mais ou menos o mesmo tempo porque têm poder semelhante. O trabalho para proteger seus alvos já dura vários anos. No caso do dragão planta, ele exerce essa função há mais de 120 anos. Os espíritos das plantas se espalharam por todo o lugar e encontraram vários alvos para nutrirem semideuses. Outros têm outras missões além desta. O dragão da videira espinhosa encontrou este verme bore antes que a colônia de formigas fosse encontrada. O pai da árvore decidiu fazer uso dele mais tarde, pois não era o local privilegiado que o pai da árvore queria. A missão de encontrar diferentes criaturas viáveis para se tornarem semideuses não foi fácil. O maior requisito é encontrar entidades de mana diferentes das dos gigantes da ordem. É um requisito muito difícil de cumprir, considerando que o plano é estéril. Existem muito poucas raças que se adaptaram à ausência de mana livre no ar. As formigas se adaptaram tornando-se capazes de comer areia e digerir o mana dentro dela. A areia e a terra são uma das poucas coisas que não tiveram sua mana absorvida. Isso porque o mana dentro deles é fortemente limitado e a absorção passiva de mana dos gigantes não pode chegar até ele da mesma forma que eles roubaram a vitalidade das plantas. As espécies que podem receber esse mana fortemente ligado podem sobreviver um pouco, mas não podem prosperar. Eles não podem se tornar transcendentes sem ajuda. Mesmo o verme chato que pode facilmente se tornar entidades de mana nesta situação mal consegue sobreviver. Os vermes chatos são uma consequência da prosperidade dos gigantes da ordem. São pequenos parasitas que adoram viver no intestino dos gigantes. É muito difícil para as coisas externas, vivas ou não, afetar os gigantes da ordem, mas esses parasitas se adaptaram à tarefa de viver dentro de seus corpos. Seus ovos podem ser inalados ou ingeridos. Então eles eclodem e vivem dentro dos intestinos dos gigantes. Eles continuarão a fazê-lo até que o gigante morra. Então eles ficam sem hospedeiro. Alguns deles morrem por causa da perda de seu hospedeiro e outros não. Aqueles que podem realizar a mudança de um estilo de vida parasitário para a autossuficiência após a morte de seu hospedeiro tornam-se conhecidos como vermes chatos. Capítulo 387 Minhocas furadas. Os vermes chatos são pequenos quando nascem, mas podem crescer até um comprimento máximo de 3 quilômetros quando deixam seu hospedeiro. Eles vivem em túneis que eles mesmos fazem. Sua capacidade de perfurar a terra é o motivo pelo qual são chamados de vermes perfurados. Os túneis se tornaram seu novo habitat, onde dão à luz vermes menores. Os vermes menores herdaram a capacidade de sobreviver sozinhos e não precisam parasitar gigantes, mas não podem crescer tanto quanto o verme-mãe, a menos que matem gigantes e se deliciem com sua carne. O parasita então se transforma em um predador. Os vermes de segunda geração não podem crescer além de 10 metros de comprimento, mas eles usam seu comprimento a seu favor para se tornarem incrivelmente mortais. Eles fazem isso tentando abrir caminho para um gigante pela boca. É para isso que serve o muco. Para facilitar sua passagem pela garganta. Um gigante adormecido pode simplesmente acordar e descobrir que não consegue respirar porque algo viscoso e escorregadio está deslizando por sua garganta. As coisas vão acabar mal para aquele gigante se até mesmo um pedacinho do verme chato entrar no gigante. Os vermes chatos não têm mais nada em seu arsenal como predadores, mas eles atormentam os gigantes como os males de um pesadelo. Sua transformação de parasitas inofensivos em predadores que os caçam à noite é uma história assustadora e uma ocorrência real. Os corpos dissecados de suas vítimas são prova mais do que suficiente de suas capacidades. Eu me pergunto que mudanças isso trará. O dragão de videira espinhosa pensou consigo mesmo. O verme segmentado gigante adormecido é o verme gerado pela mãe, enquanto os pequenos são seus filhos. A missão do dragão da videira espinhosa é proteger o verme da mãe, que é uma entidade de mana e atualmente está digerindo a divindade que lhe foi dada. O verme da mãe certamente mudará depois de se tornar um semideus, assim como os minúsculos vermes que lhe dá à luz. Os ovos e a fase parasitária dos vermes chatos são inofensivos para os gigantes da ordem. Mas isso pode mudar depois que a divindade se envolve. Afinal, é uma transformação sem precedentes. Os vermes chatos podem se tornar a próxima raça a prosperar no plano. Eu vi do Supremo Celestial. Zernun, o Supremo Celestial, retornou sua consciência ao seu reino divino furioso e em busca de sangue. Guerra. Você quer guerra? Teremos uma guerra. Ele rugiu de raiva. Sua voz abalou seu reino divino como o tremor de uma montanha quando uma avalanche desce a montanha. Ele não perdeu tempo em nada. Já que o Deus oculto quer a guerra, ele os dará guerra.
Ele começou a dar ordens aos sacerdotes de sua igreja antes mesmo de seu reino divino parar de balançar. Eles já estavam de prontidão para interferir na guerra mundial que acontecia no campo de batalha divino, mas Ernum tem uma missão mais importante para eles. Ele os enviou para atacar todos os 100 pontos onde ele podia sentir as flutuações da divindade. Já que ele não pode eliminá-los ou convencer seu patrocinador a desistir desse plano insano, ele os dará guerra. Eles enfrentarão todo o poder da Igreja da Ordem. Sua ira total cairá sobre eles e os afogará até a morte. Eles experimentarão o sufocamento de que escaparam de sua ordem de congelar. Ele não será aplacado até que veja seus cadáveres. O exército da Igreja da Ordem começou a se mover assim que recebeu sua ordem. Cerca de 80% das forças totais da Igreja foram mobilizadas. Sacerdotes e inquisidores, bem como soldados, se dividiram em 100 grupos, cada um com 2 transcendentes. Eles não precisariam de tanto de suas forças apenas para reprimir 100 transcendentes, mas o problema é que os 100 alvos estão espalhados por todo o plano em direções diferentes. Se a Igreja da Ordem espera parar o processo de transformação em semideus rapidamente, eles devem se mover o mais rápido possível e atacar imediatamente. Eles não podem arcar com a espera que ocorrerá se tentarem atingir um local após o outro. Então Zernun teve que dividir suas forças para obter resultados imediatos e matar as fontes do caos o mais rápido possível. Zernun observou tudo isso enquanto ainda estava furioso. Ele havia ido até aquele local para bater um papo razoável com o Transcendente e o Deus que estava por trás deles. Ele queria informá-los de que não cederia em nada em sua posição sobre as mudanças na atual ordem mundial. Eles deveriam se render, mas podem ter paz e negociar algumas outras coisas. Ele tinha certeza de que eles iriam desistir desde que ele os pegou e suas atividades. Ele pensou que a ameaça de violência do Supremo Celestial seria suficiente para fazê-los ver o erro de seus caminhos. Aparentemente, ele estava errado. O Deus oculto acabou ficando louco o suficiente para declarar guerra contra ele. O que poderia ser senão loucura para um Deus pensar que não tem nada a temer sobre ele, o Supremo Celestial? Ele ensinará a esse Deus oculto uma lição de que até cachorros loucos podem ser sacrificados. A audácia. Ele rugiu novamente. Sua voz se estendeu para longe de seu reino divino, desta vez para alcançar os outros deuses. Os deuses perceberam que seu Supremo Celestial está tendo um dia muito ruim. O congelamento do reino mortal é um grande problema agora que eles sabem o quão ruim é o humor dele. Ele realmente não está de bom humor e não estará até que destrua esse Deus. Então ele enterrará o conhecimento de seu nome com ele. Aquela planta dragão pronunciou seu nome e isso o afetou por vários motivos. Seu nome é um assunto importante. Ele tinha feito questão de apagá-lo da história. Ele até emitiu um edito usando sua autoridade como o Supremo Celestial para proibir a pronúncia de seu nome. O conhecimento de seu nome deveria ter desaparecido, então foi um choque para ele quando aquele vil facsímile de dragão pronunciou seu nome. Capítulo 388 Preparação. A força da proibição de seu nome é mais poderosa do que sua ordem de congelar o espaço no reino mortal porque tem um efeito localizado. Em vez de todo o seu poder se espalhar pelo reino mortal, ele se concentra em quem está tentando pronunciar, escrever ou comunicar seu nome por qualquer meio. Apenas um Deus celestial pode contornar essa proibição. Então ele ficou surpreso que um Deus saiba quando esse Deus deveria ser um novo Deus. Isso o fez se preocupar com o quão poderoso o Deus oculto realmente é. Ele também ficou arrepiado quando viu como aquele Deus desceu naquele transcendente para pronunciar seu nome. Um Deus pode usar outros como seus avatares apenas se eles forem um receptáculo acolhedor para esse Deus. Os recipientes que melhor acomodam são aqueles que receberam a divindade. Mas as entidades de mana são muito fracas para serem úteis como receptáculos, enquanto os transcendentes absorvem muito bem a divindade e não se tornariam um receptáculo para um Deus. Portanto, um vaso é raro e precioso. Eles são protegidos como ativos valiosos por seus deuses. Imagine sua surpresa ao descobrir que o dragão com quem ele estava falando é um receptáculo. A identidade de um navio deve ser mantida em segredo, não como Arcon e seu problemático celestial. Ele esperava mais do Deus oculto. O pior é que o Deus oculto deu a ele esse conhecimento livremente, provocando-o com outro conhecimento de que sabe seu nome verdadeiro. O conhecimento de seu nome significa que o Deus oculto pode estar a par de algumas informações confidenciais sobre seu passado. Ele decidiu ali e ali que o Deus oculto e suas maquinações deveriam ser erradicados. O fato de que o Deus oculto pode descer com um transcendente como um navio tocou sinos de alerta na mente de Zernun. Ele não podia permitir que o Deus continuasse sua fúria no reino mortal. Minhocas chatas. Que insulto! Ele disse com amargura. Ele ainda se lembra dos repugnantes vermes se contorcendo. Mais do que seu medo do Deus oculto e sua raiva pela exposição de seu nome, é a situação feia que ele viu quando conheceu aquele transcendente. Em vez de respeito e acovardamento desde que os pegou em flagrante, ele recebeu desrespeito e constrangimento. Sua dignidade foi manchada e ele foi exposto à vergonha de sua raça.
É uma vergonha para ele e sua raça descobrir que uma das entidades de mana a ser transformada em semideus é um verme chato. De todas as chances de se tornar um semideus, um parásita é a opção mais vergonhosa. Algo que costumava depender deles para sua existência continuada da maneira mais abominável não deveria receber a divindade. A revelação é um insulto e derrubará a honra do divino se tal coisa se tornar um deus. Como ele pode viver consigo mesmo como o Supremo Celestial quando um parásita dos gigantes da ordem se junta às fileiras do divino? Tem que ser interrompido imediatamente e a possibilidade arrancada pela raiz. Toda essa raiva e humilhação alimentaram sua raiva e sua determinação de começar uma guerra. Ele não se importa com o gasto do imenso empreendimento por causa de sua raiva. Vamos ver o que está acontecendo naquele formigueiro em breve. Ele disse enquanto voltava sua visão para onde tudo começou. Uma ocorrência aparentemente normal e uma oportunidade para uma busca heróica se transformaram em um esquema para destruir a ordem do mundo. Ele mal pode esperar para ver o que está acontecendo dentro dos túneis do túnel das formigas e ele realizará seu desejo em breve. O colosso que ele enviou está prestes a chegar lá. De volta a Hélio. Ele foi amarrado, amordaçado, sendo negociado com o inimigo pelos deuses em que acreditava e tem ajudado fielmente. Foi uma traição da mais alta ordem. É verdade que os semideuses são ferramentas de entretenimento, mas desta vez os deuses foram longe demais. Eles transformaram um semideus em uma mercadoria para seu benefício. Os guardas reais o levaram para o formigueiro, onde os deuses têm certeza de que ele sofreria imensamente. As características esqueléticas dos semideuses que passaram 120 anos dentro do formigueiro são suficientes para dar uma pista sobre o tratamento especial que ele os receberá. Eles esperam que sua carne seja removida de seu corpo dolorosamente e com cuidado suficiente para mantê-lo vivo. Eles esperam que sua mente seja quebrada pela dor assim como os outros. Eles esperam que a história de Helios, o filho do Sol, termine com sua captura. Infelizmente para eles, eles estavam errados. Todas as suas expectativas foram subvertidas. Helios recebeu tratamento especial. Ele foi carregado com cuidado pelos túneis até a sala central. Ele se deitou nas costas de um dos guardas reais como se não estivesse em território inimigo. Ele foi tratado como um convidado de honra que não matou nenhum deles. Apresse-se. Um colosso está vindo atrás de sua rainha. Não temos tempo para perder tempo. Ele disse de sua posição nas costas de uma guarda real. Não é uma posição confortável para se estar. A carapaça de diamante não é um material de descanso confortável. Infelizmente, é o único que ele consegue em tão pouco tempo e neste estado deplorável. As formigas não são exatamente conhecidas pelo luxo. Sua condição de vida atual é pior do que sua acomodação restrita, mas luxuosa, na Cidade do Sol. Então talvez os deuses estejam certos sobre ele ser torturado. Mas é o suficiente para ele. Certamente, o suficiente para ele esquecer sua traição e maus tratos. Isso é notícia velha. Ele desempenhou seu papel e os deuses desempenharam o deles. Claro, eles pagarão por sua transgressão, mas não é nada pessoal. São apenas negócios. Os guardas reais se apressaram e o levaram para a sala central, onde ele foi jogado na frente do espírito da planta como a carga mais preciosa. Capítulo 389 Avanço para a Transcendência. Ele é a carga mais preciosa porque todo o plano de Legião gira em torno dele. Eliu sentou-se silenciosamente em frente à árvore e começou a meditar para alcançar a transcendência. O espírito da planta se iluminou com chamas verdes enquanto o pai da árvore descia para dentro dele. Ele estendeu um galho nas costas de Elius e nos estigmas nele. O ramo entrou nos estigmas como se houvesse uma dimensão oculta dentro dos estigmas. As chamas verdes se espalharam do galho para o corpo de Elius. A chama não é uma chama comum. É criado a partir do ardor da fé que um Deus faz. Então a chama é o Deus fogo do Pai Árvore. Ao contrário de um fogo divino normal, é cheio de poder divino, vontade divina e energia vital divina. É mais a centelha da vida. A chama começou a trabalhar em Elius. O poder divino começou a modificar os estigmas de Elius de acordo com as instruções da vontade divina contida nas chamas. A vontade divina de Stelius dentro dos estigmas sentiu algumas mudanças dentro da estrutura dos estigmas e estava prestes a resistir quando de repente se acalmou quando percebeu que as mudanças são benéficas para a intenção do Deus Sol. Caso contrário, teria atacado. O Pai Árvore modificou os estigmas aumentando sua capacidade e acesso à fonte de poder divino que supre os estigmas. As mudanças feriram Elius o suficiente para fazer uma careta, mas a energia vital divina dentro das chamas curou todo o dano causado pela atualização dos estigmas. Ao contrário de outros fogos divinos que simplesmente queimam, esta chama reforçou e fortaleceu seu corpo. Isso fez com que as células de seu corpo passassem por uma evolução limitada. A próxima evolução deveria ser a transcendência, mas o poder divino nas chamas deu às células uma curta evolução e as fortaleceu até o limite do que é possível para elas alcançarem. Então as chamas começaram a trabalhar nas outras runas do corpo de Elius.
Essas runas douradas escritas com a energia divina do Deus Sol foram impregnadas com a vontade divina do Pai Árvore. Isso os elevou ao posto de estigmata e deu alguns toques finais no corpo de Elius para prepará-lo para o avanço. Agora ele está enfeitado com estigmas capazes de evoluir com ele. Elius deu mais uma olhada em seu status. Nome: Elius Legião-4. Título: Shield of the Virtual Plane. Raça: Gigante da Ordem. Linha de sangue: Linhagem Real do Fogo Solar. Nível de poder corpo: Corpo de mana completo. Nível de poder alma: Reforma da alma completo. Físico: Corpo meio divino. HP: 100%. Energia: 100%. Nível de energia corpo: Mana. Nível de energia alma: Energia espiritual. Vitalidade: 5.000. Resistência: 5.000. Força: 5.000. Agilidade: 2.000. Percepção: 1 bilhão. Espírito: 5.000. Limitador corpo: 80%. Limitador alma: 0,000005%. Senso divino grau: 500B. Outros. Afinidade de mana: 100%. Afinidade lengal: 50%. Afinidade elementar grau: Efiogeu divino, Helios divino, Ordem divino. Status: Esquema. Ele finalmente atingiu o limite do que uma entidade de mana pode lidar, mesmo com os fragmentos da lei em seu corpo. Esse limite é 5 vezes o que outras entidades de mana podem alcançar. Sua agilidade finalmente se moveu também com a ajuda da energia vital divina. Duplicou em número de 1.000 para 2.000. Ele tem energia vital divina que vem recebendo há alguns anos para agradecer por essas mudanças. A energia vital divina é uma energia exclusiva do Pai Árvore que surgiu como resultado da fusão da essência da vida com a energia divina. É tão poderoso que pode fazer árvores mortais comuns instantaneamente se tornarem espíritos de plantas transcendentes. Tais transcendentes dependerão do Pai Árvore, de modo que serão vasos perfeitos para ele. A energia vital divina também permite que o Pai Árvore e seus receptáculos se escondam dos sentidos dos outros com bastante facilidade. Isso ocorre porque o poder divino dentro da energia vital divina pode ocultar todos os vestígios de sua energia vital. Eles não parecerão diferentes de uma rocha sob sentidos diferentes do sentido da visão. É assim que o Pai Árvore conseguiu se mover secretamente sob a estrita vigilância do Supremo Celestial. Elius respirou fundo e começou a romper. Ele não voltará à Cidade do Sol para se tornar um transcendente. Seu pai amoroso pode estar perturbado. Stelios terá que lidar com isso. Uma entidade de mana pode se tornar um transcendente quando seu núcleo de alma foi reformado em uma forma de alma na imagem do corpo e quando seu domínio se fundiu com seu corpo. O domínio de uma entidade mana é o controle do mana ambiental devido à fusão da energia espiritual com seu sentido divino. O sentido divino torna-se capaz de manipular o mana em grande escala, em vez de simplesmente senti-lo. Uma vez que o corpo se adaptou ao mana e transformou a maior parte de si mesmo para conter o mana, o domínio pode então ser voltado para o corpo em vez do ambiente. Essa transferência do controle externo de mana para o controle interno é o motivo pelo qual os transcendentes têm controle perfeito de seus corpos. Para alcançar o avanço, o domínio se agarrará à parte do corpo que foi transformada pelo mana e se agarrará a ela. Então o corpo será usado para puxar a alma dentro da esfera da alma da entidade de mana. Assim, o corpo torna-se a âncora, enquanto o domínio que está ligado à alma torna-se a corda que é usada para puxar a alma para fora da esfera da alma. A alma é flexível, então ela se expandirá à medida que for puxada de todas as direções. Também é sensível e frágil, por isso deve ser puxado devagar e com cuidado. A alma será puxada para fora da esfera da alma onde seguirá o caminho do domínio. O domínio contém energia espiritual que servirá como um canal para a alma e, como o domínio está firmemente ligado ao corpo, a alma será forçada a entrar em contato próximo com o corpo e, então, eles serão forçados a se fundir. Esse é o resumo do avanço para a transcendência. Capítulo 390 A dificuldade de se tornar um transcendente. Tornar-se um transcendente não é tão simples. Se fosse assim tão fácil, não custaria a vida dos despreparados que o tentassem. Tornar-se um refinador de estágio do núcleo de vitalidade e uma entidade de mana pode ser um sucesso ou um fracasso. Você não pode morrer na tentativa. As coisas não são assim para se tornar um transcendente. Há uma série de fatores que determinam o sucesso do empreendimento. O primeiro e mais importante é o controle da mente. Há uma necessidade de controle perfeito do sentido divino. É mais fácil controlar a mana livre, sem dono no ambiente, do que segurar a mana fortemente ligada ao corpo. Mas se você pode controlar sua mente, então você será capaz de controlar seu corpo. O segundo fator é a resiliência. A alma pode ser flexível, mas puxá-la é um processo muito doloroso. A alma não apenas será puxada, mas também será puxada para fora de sua zona de conforto e para o mundo físico. A esfera da alma é a proteção para a alma. É óbvio que tirar a alma da segurança é uma má ideia. Você sentirá crise de existência e dor quando a alma for trazida para o mundo físico.
Vai parecer que você está morrendo e todo o seu ser tentará resistir. Você tem que manter o controle da mente durante a dor porque uma ideia ainda pior do que tirar a alma da segurança é deixar a alma ir durante o processo de puxão. A alma se rasgará se não for solta de uma vez e uniformemente ou se quebrará se for solta no processo de puxá-la para fora. O terceiro fator mais importante é a compatibilidade entre o corpo e a alma. Uma alma assumirá automaticamente uma forma quanto mais forte ela se torna. Esta forma é baseada na familiaridade da mente com o corpo. A alma deixará de ser uma esfera e se tornará a imagem da pessoa. A familiaridade entre a alma e o corpo pode ser aumentada com o controle do corpo. Quanto melhor a mente pode controlar o corpo, mais familiar o corpo e a alma se tornam. Certos sistemas de armas, como o sistema de controle de impulso dos macacos sábios de batalha, fornecem familiaridade. A familiaridade é muito importante se você deseja que o corpo e a alma se fundam. Você esperaria que a alma de uma pessoa fosse muito compatível com seu corpo, mas não é assim. A alma é fundamentalmente diferente do corpo. Um é físico e o outro é espiritual. Em um cenário normal, eles não deveriam se cruzar. Tornar-se um transcendente não é normal. A alma e o corpo foram forçados a entrar em contato, mas isso não significa que eles vão se fundir porque você quer. Um cavalo pode ser forçado a beber água, mas não pode ser forçado a beber. Se a compatibilidade for muito baixa, a alma se recusará a se ligar ao corpo, o que prolongará o processo de fusão. Se a pessoa que rompe não puder mais suportar a dor, ela abortará o avanço, que quase certamente levará à morte quando a alma for liberada. A alma correrá de volta para assumir sua forma anterior, então ela entrará em colapso sob a tensão. Portanto, é melhor reformar completamente a alma na imagem do corpo antes do avanço. Dessa forma, não haverá resistência mais do que o normal. O quarto fator mais importante é a taxa de conversão de mana do corpo e a força da alma. Quanto maior a taxa de conversão de mana do corpo, mais forte o controle sobre o corpo pelo domínio. E quanto mais forte a alma, maiores as chances dela resistir ao estresse da descoberta e sobreviver à exposição ao mundo físico. O quarto requisito, taxa de conversão de mana, é o requisito mais fácil de cumprir. Você só precisa bombear seu corpo cheio de mana na medida em que a maioria de seus tecidos são compostos de mana em vez de vitalidade. A tolerância à dor de quase morte, o controle do corpo e o controle da mente são muito mais difíceis de alcançar, sendo a tolerância à dor de quase morte a mais difícil. Qualquer um pode fazer o seu melhor em situações calmas. Mas tornar-se um transcendente exige que você seja capaz de controlar sua mente e seu corpo simultaneamente enquanto está sob dor de quase morte. Todos esses requisitos devem ser atendidos antes que alguém possa passar com segurança por um avanço. Mesmo assim, eles devem tomá-lo com cuidado e solenidade. Qualquer erro pode levar à morte. Os únicos que não se preocupam são aqueles com linhagem real. Os fragmentos da lei dentro de sua linhagem moldarão seu corpo e alma à imagem de seu ancestral. Aqueles com linhagem saberão quando estiverem prontos para romper. Seus instintos os informarão quando tiverem cumprido todos os requisitos. Eles podem dormir por toda a vida e sua linhagem atenderá às suas necessidades, desde que tenham acesso à mana. Eles não precisam de controle porque o processo ocorrerá sem problemas, como se eles tivessem feito isso repetidamente. O seu corpo e a sua alma terão a maior compatibilidade e não resistirão de todo, pelo que não sentirão qualquer tipo de dor. É por isso que se tornar transcendente não é um problema para descendentes com linhagem real. Elios não tem linhagem real, então o processo de avanço não é automático para ele. Ele tem que ir passo a passo, mas não tem nada com que se preocupar além dos estigmas em suas costas. Sua alma foi reformada na forma de seu corpo desde sua concepção. A figura de sua alma é a forma de um gigante dourado dentro de sua esfera de alma. Também é completo com uma imitação das runas douradas em seu corpo. Ele fez as runas e é o mais familiarizado com elas, então até sua alma as carrega. É muito importante que sua alma esteja familiarizada com as runas porque elas estarão se fundendo com o corpo e a alma durante o avanço. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.